E a gente fala agora sobre economia compartilhada. Não é mais uma tendência, não, é uma realidade de mercado. Aqui no Brasil, esse tipo de economia é mais comum, principalmente nos setores de aluguel de casas e caronas para o trabalho. Pois é, e agora uma pesquisa inédita mostra que a grande maioria dos brasileiros concorda que o consumo colaborativo torna a vida mais fácil, por vezes também mais econômica. Adriana Perrone, bom dia. Agora o seguinte, essa pesquisa também mostrou que tem uma parte aí importante desse grupo de entrevistados que ainda tem um pouco de desconfiança, não tem tanta segurança na hora de fazer negócios aí com alguém que não conhece, ou seja, ainda é uma novidade que precisa de um tempinho aí para se estabelecer bem na nossa economia, né? Exatamente, Aline. Olha, esse é um jeito novo e sustentável de fazer negócio. E é por esse motivo que essa pesquisa inédita aí do Serviço de Proteção ao Crédito mostra que 79% dos consumidores acreditam que a economia compartilhada torna a vida mais fácil. Esse modelo de consumo, né? Nesse modelo de consumo, os preços costumam ser mais baixos do que os praticados no mercado. As pessoas compartilham bens e serviços e, consequentemente, acabam ajudando aí o meio ambiente. A gente preparou uma arte, então, para mostrar esses números para vocês, para a gente ter uma ideia de como esse modelo de consumo realmente está crescendo e está agradando cada vez mais os consumidores. Então, segundo a pesquisa, as modalidades de consumo mais conhecidas e utilizadas pelos brasileiros são aluguel de casas e apartamentos em contato direto com o proprietário, caronas para o trabalho ou para a faculdade e aluguel de roupas. Na segunda tela, a gente vê exatamente o que eu disse ali no comecinho. 79% dos entrevistados concordaram que esse tipo de consumo torna a vida mais fácil e 68% se imaginam utilizando já esse modelo de consumo no máximo 2 anos. Na outra tela, a gente vê que para quase metade dos entrevistados, a principal vantagem da economia compartilhada é a economia de dinheiro. E 28% então enxergam uma oportunidade de gerar renda com ele. Agora, esse modelo de consumo também esbarra em algumas barreiras, como você disse. Aline, quase metade dos entrevistados, a gente vê numa outra tela aí, quase metade dos entrevistados tem medo de serem passados para trás, 42% tem medo de lidar diretamente com estranhos, aquela questão da segurança, né? 37% com a falta de garantia no caso do não cumprimento de acordos. Então, sim, é um modelo que precisa aí ser mais praticado e aí evoluir também. Sobre esse assunto a gente conversa com a Marcela Kawauchi, que é economista-chefe do SPC, vai falar para a gente um pouco mais sobre esse modelo novo que está crescendo, está agradando. Me fala quais são as vantagens dele, Marcela. Bom dia para você. Bom, as vantagens do consumo colaborativo, citadas pelos próprios entrevistados, em primeiro lugar, é a economia de dinheiro. Em segundo lugar, as vantagens vão para o consumo consciente, evitar o gasto excessivo, o consumo excessivo. Agora, vale lembrar que no momento que a gente vive, o consumo colaborativo pode ser uma boa ideia para aquele consumidor que precisa organizar o orçamento. Então, por exemplo, uma viagem, ao invés de deixar de viajar, esse consumidor pode tentar usar o consumo colaborativo para, por exemplo, alugar a residência de alguém e economizar dinheiro. Então, ele não precisa deixar de fazer aquele serviço, né, de consumir aquele serviço, mas consegue adequar no seu orçamento. E aí entra a tecnologia que acaba sendo uma grande aliada desse modelo, né, Marcela? A tecnologia ajuda a disseminar, porque o consumo colaborativo, ele pressupõe que exista a conjunção entre quem oferece aquele produto ou serviço e quem precisa comprar. E aí a tecnologia vem para disseminar isso, né, com o celular na mão de todo mundo, fica muito mais fácil fazer esse tipo de consumo. E até mesmo para conseguir, de repente, dar uma nota para aquele serviço, de forma que o consumidor consiga se garantir um pouco mais, ter um pouco mais de base na hora de consumir dessa forma. Agora, é algo novo, né? E como tudo que é novo precisa ser aprimorado para que as pessoas tenham segurança, inclusive, de praticar. A gente viu que as pessoas ainda têm medo, né? Ainda a questão da confiança pesa muito ainda, né, Marcela? Pesa bastante, é uma barreira para o consumidor que está começando a fazer trocas dessa forma, mas é uma barreira que é importante para que o consumidor não seja lesado. Então, não custa nada, antes de fechar essa compra de produto ou serviço, antes de fazer essa troca, dar uma olhada na internet, ver se esse novo aplicativo tem uma boa reputação. No próprio aplicativo, às vezes, existe a reputação do vendedor, do prestador de serviço. Usar essa desconfiança ao seu favor, né? Para conseguir ter um produto que seja prestado da
forma que foi prometido. Importante a gente falar também sobre o impacto que esse modelo de consumo tem também no meio ambiente, né? As pessoas acabam compartilhando. Explica um pouquinho melhor essa vantagem também da economia compartilhada. A economia compartilhada tem uma questão sustentável muito importante, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de vender um eletrônico que eu não uso mais para outra pessoa, um eletrônico que ainda está em bom estado, esse eletrônico não vai ser jogado fora, não vai ser ruim para o meio ambiente na hora do descarte desse eletrônico, enfim. Então, é uma forma da gente gerar menos lixo, da gente consumir menos e, mesmo assim, ter o produto ou o serviço que a gente precisa. Hoje as pessoas já utilizam muito em viagens. A gente vê já aqueles aplicativos que as pessoas compartilham cômodos dentro de casa. Até mesmo nas grandes cidades, quem vem para estudar, fazer um curso uma vez por mês, também para não precisar ir para um hotel, enfim, comprar um imóvel. Também essa tem sido a solução, né? Tem sido uma solução e vale lembrar que, nesse caso, a economia não é só na hospedagem. Dá para economizar também nas refeições. Então, se eu consigo alugar, por exemplo, uma residência para ficar num outro estado, numa outra cidade, eu não preciso comer fora porque eu consigo cozinhar dentro daquela casa. Então, até nessa parte, a economia do consumo colaborativo acaba agindo, né? Tem economia naquele produto e nos produtos acessórios. Tá certo, então, Marcela Kawaguchi, agradeço muito a sua participação aqui na edição das 10. Aline, Raquel? Obrigada, Adriana. É um fenômeno mundial, né? Que a gente vai adaptando aqui para o Brasil agora. Raquel. Pois é, Aline, ia falar isso agora. É bom para bom para o meio ambiente, bom para quem oferece, bom para quem compra, né? Tá aí mais uma opção e também uma alternativa em tempos de crise, né? As pessoas venderem, alugarem, quer dizer, dá um jeitinho também para conseguir um dinheiro extra aí nesse momento mais difícil. Bom,